Saudações a todos que aí estão do Grupo Espírita da Prece. Esse vídeo será feito como uma palestra para ser colocada na página do YouTube do GEP, nosso querido GEP, que é o Grupo Espírita da Prece. E esse vídeo estará sendo lançado aí no dia 6 de dezembro de 2020. Mais uma vez, é bom estar participando das atividades do GEP e, se não me falta a memória, a última palestra presencial antes do início das restrições aqui no Brasil, a última palestra de domingo, fui eu que ministrei. E depois disso, nunca mais voltei ao GEP para fazer as palestras presenciais e que possamos estar em breve fazendo. Como muitos já me conhecem, do GEP, quando eu vou aos domingos, sou Paulo Luiz, do Centro Espírita Fraternidade de Lavras, e a casa pediu para com que eu abordasse um tema, que seria vícios, causas e como libertar deles. Bom, quando se fala em vício, imediatamente nos leva à ideia de um vício orgânico. Como exemplo, drogas. Logo em seguida, o álcool, o tabagismo. Mas será que esse tipo de vício seria único? Será que ele é o cerne da questão? Será que ele eclodiu aonde? Ele vem do corpo ou não? Então, para podermos abordar vícios, muitas pessoas irão pensar que o tema desta noite, ou deste dia, depende da hora que você está assistindo, seria para adictos que estão sofrendo com, vamos dizer, com alcoolismo, cocaína, maconha. Mas ele vai abranger muito mais do que isso. Não é uma palestra, um tema totalmente médico ou psicológico. Ele não abrange conceitos desse tipo. Ele vai lá no início daquilo que nós realmente somos. O que nós somos? Nós somos corpo? Não. Nós somos espíritos. Espíritos imortais, filhos de Deus. Então nós vamos abordar no início, lá na sua causa. Porque esta causa, ela está sempre no espírito. A causa de qualquer vício, ou seja, as nossas mazelas, elas estão no espírito e não no corpo. E poderíamos fazer um estudo paralelo, mas o tempo não permite, que seria o quê? A carne não é fraca. A carne não tem nada com isso. Já estudamos em Allan Kardec. A fraqueza vem do espírito, apenas refletida na carne. Então, visto isto, nós iremos utilizar o mesmo conceito para estudar o vício na sua causa e no seu tratamento, tanto de forma orgânica como na forma espiritual. Da mesma forma que, se a causa é no espírito, a cura, vamos assim chamar de cura, que é o vencer a mazela, domar uma má inclinação, seja ela qual for, ela também está no espírito. E qual que é a arma que ele utiliza para isso? A vontade. A vontade do espírito, essa grande alavanca. Infelizmente, fazendo um parênteses, essa palestra iria ser gravada para o GEP lá no estúdio de gravação do Centro Espírita Fraternidade. Mas, infelizmente, por atrasos, eu não consegui ir lá fazer. Então, no final desta palestra, que será uma conversa, eu irei colocar 3 fotos, não de forma profissional. Essas 3 fotos irá explicar de uma forma pedagógica, didática e ilustrativa
bem lúdica, muito do que nós vamos falar neste tema de hoje, que é um tema de importância porque a mazela está em todos nós. O vício está em todos nós. Alguém pensa assim, eu não, eu não sou alcoólatra, eu não uso crack, eu não fumo maconha, eu não cheiro cocaína. Mas não é disso apenas que nós vamos falar. Então, no finalzinho, eu vou colocar 3 fotos, vou filmar essas fotos, a imagem não vai ficar perfeita como eu quero, porque eu não consegui utilizar o aplicativo que é mais adequado para isso. E nem para ir lá no estúdio de palestras ao vivo que nós fazemos no Fraternidade toda quarta-feira. Tá ok até aí? Então, visto isso, vamos ver então alguns vícios que nós poderíamos chamar de alimento perigoso. Porque a gente já ouviu falar, né, de tudo da parte orgânica, né, dessas drogas que eu falei agora, tanto lícitas quanto ilícitas. Cigarro, álcool, crack, cocaína, LSD, morfina, êxtase, tudo isso. Tá, mas vamos em outros vícios que nós carregamos por encarnações e encarnações. Vamos falar a eles de forma pausada, porque cada um que eu vou falar seria um tema de palestra, ou seria um tema de estudo. Primeiro, avareza. Avareza é uma mazela, é um vício, é um alimento perigoso que nós temos. O apego, o que é avareza? O apego exagerado ao dinheiro e aos objetos materiais. Visto a avareza, cupidez. A cupidez é um outro vício, que é a cobiça, a ambição. E outro, muito comum, infelizmente, às vezes nós não reconhecemos que o temos, ciúme. Ciúme seria um estado de intranquilidade em decorrência do medo de perder o que tem. É um vício que, quando alimentado, nos consome, nos absorve, nos destrói e destrói a outros, que é esse estado de intranquilidade, de falta de paz, que é causado justamente no medo de perder algo. Visto isso, um outro vício, a preguiça, que é a ociosidade. A preguiça seria a pouca disposição para o trabalho. Mas ele fala, que trabalho? É o trabalho CLT, da carteira assinada? Ou é o trabalho do funcionário público, privado? Não. Nós não estamos falando só desse trabalho, daquele que dá o salário material, dinheiro. Nós estamos falando trabalho como qualquer atividade útil. Útil. Lavar um copo, lavar o prato que comeu, organizar aonde você mora. Quer expandir um pouco mais fora da casa? Trabalhe na tua rua, na tua cidade, na tua igreja, no teu templo, na sua casa espírita, etc, etc, etc. Então, a preguiça é um outro vício. Negligência, outra mazela que carregamos. Negligência é o descuido com as próprias obrigações. Aí vem a vaidade, que muito nos atinge, às vezes inconscientemente, que é o desejo de merecer a aprovação dos outros. Isso é de destacar. Ela às vezes passa por cima de coisas mais importantes para querer se destacar, a vaidade. E algo muito normal, se normal que eu falo porque acontece muito, que é natural, que é a inveja. É outro ciúmes, é outro vício. A inveja, que é o desgosto ante a prosperidade e o sucesso de outrem.
ou desejo de possuir ou gozar algum bem que outro possua ou desfrute. A inveja. A inveja seria outra mazela que nós carregamos. E são muitos, né, gente? Eu coloquei só alguns e mesmo assim é muito. Uma que a gente causa muito, aqui, isso aqui, ó, quando não tem controle. Ó, a boca só tem uma. Narinas, ó, duas. Olho, tem dois. Ouvido, ó. Mas a língua, a boca é só uma. Qual que é? Todo mundo já sabe, né? Maledicência, ou a calúnia. O maledicente, normalmente, é um caluniador. É o uso inadequado na conversação oral ou escrita. Porque hoje a moda não é isso? Hoje a moda não é isso aqui, ó. E manda. Então, a maledicência não é só uma questão verbal, ela é escrita. Com o fim de quê? De depreciar ou reduzir a importância de outrem. É difícil eu ficar explicando isso, porque cada uma que eu explico dói um pouquinho na gente, porque a gente já carrega isso, às vezes por milênios. E uma outra que é sempre tema de palestra em casa espírita, a mágoa. A mágoa entendida como ausência do perdão. Ai, que triste. Aliás, é tema que já foi feito já por mim, a mágoa e o perdão. Aí tem uma outra, né, que a gente costuma ver, às vezes não é tão comum quanto a mágoa, mas é a culpa neurótica. É onde há necessidade, às vezes, do auto-perdão. A culpa neurótica, ela é uma emoção destrutiva e estática de autocobrança, daí que vem o auto-perdão, de autocobrança diante de um erro, sem nada fazer para repará-lo. É tema de palestra inteira. Ou seja, você tem uma autocobrança de um erro, mas você não está fazendo nada para reparar, porque você caiu no outro vício da preguiça, na ociosidade de não fazer o trabalho do bem. Às vezes uma mazela, um vício, está ligado a outro vício. Que vícios são esses? Esses que eu estou falando. São vícios morais. E as pessoas normalmente se preocupam com vícios orgânicos. Só que o orgânico, ele deriva de um moral. Ele inicia no espírito para eclodir no corpo. Até aí tranquilo? Personalismo seria outro. É a conduta daquele que se refere a si próprio. Coloca-se acima de tudo. Acima de instituições ou coletividade, acima do bem comum, às vezes, inclusive passando por cima de outros. Personalismo, às vezes mal compreendido e mal interpretado no meio espírita. Acontece. Agora, tem um que não existe no meio espírita, né? Esse vício, esse não existe. Esse já foi abolido da casa espírita tem muito tempo. O melindre. Melindre, destruidor de casas espíritas, destruidor de grupos de estudos, de grupos mediúnicos, de famílias, de amizades. O melindre, que é a capacidade de se ofender ou se irritar com as mínimas coisas. Borrei. Estou emburrado, magoei, melindre, que a gente deve reduzir ao máximo a nossa escala. De 1 a 10, se você está no 9, no 8, tenta cair para 6, para 5, para 4. Se fosse fazer uma escala. E aí um ou outro que é impaciência. Impaciência. Que é a pouca capacidade de esperar, seja lá o que for. Todos nós temos esses vícios, essas mazelas.
a questão que nós devemos nos perguntar é: qual o grau que ela está em nós? Numa escala de 0, onde você já é um espírito perfeito, um espírito puro, de 0 a 10, onde 10 seria um espírito primitivo? Qual a escala que nós temos esses vícios em nós que nos dá a possibilidade de criarmos outros vícios? E aí vem a intolerância junto com a impaciência. A intolerância é a pouca capacidade de aceitar ou conviver com o defeito dos outros, com o defeito alheio. Chega, né? Já está doendo muito em mim explicar isso tudo, porque cada uma que eu estava falando era uma dorzinha que eu sentia aqui. É que a gente vê o tanto que necessita de amadurecer ainda esse espírito, esse mundo de transição espiritual. Bom, então vamos falar então do oposto, do antagonismo. Nós falamos do alimento ruim, agora do alimento bom, que são as virtudes ou boas qualidades. Mas vamos falar assim de forma mais resumida, para não estender mais. Humildade é um. A modéstia. Sensatez. Companheirismo. Renúncia. Beneficência. Tem gente que acha que o espiritismo é só beneficência, que é a beneficência material. Tem gente que acha que o espiritismo é isso, que não é. A beneficência material é um pequeno braço, uma vertente de um grande rio que sai para fazer a beneficência material, mas a mais importante é a moral. Todas têm a sua importância, mas não podemos inverter valores. A brandura, a paciência, né? Já que eu falei da impaciência. A afabilidade, que é a doçura. Doçura que nos remete à lembrança de Chico Xavier. Doçura que nos remete à lembrança de Maria, Mãe Santíssima. A abnegação de uma irmã Dulce, de um Divaldo, de uma Madre Teresa de Calcutá, até mesmo do Chico, né? Ele se enquadra em todas. Responsabilidade é outra virtude. É tudo alimento bom que faz o quê? O que essas virtudes fazem com as mazelas? Diminui. Enfraquece as mazelas. Quando você fortalece a virtude, se alimenta do bom, você automaticamente enfraquece um vício até extingui-lo. Fé, sabedoria e compaixão. Fé, sabedoria e compaixão. É uma forma de estarmos alimentando de virtudes para enfraquecer vícios. E se nós quiséssemos colocar tudo isso numa só palavra, num só contexto, vem-se a pergunta do Livro dos Espíritos, como que Jesus entenderia o real sentido da caridade. Então, caridade seria a maior virtude, porque ela vai englobar a todas. Como que Jesus entenderia? É o que nós chamamos, nós brincamos no ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que seria o BIP, BIP, seria o quê? A benevolência para com todos, a indulgência para com os defeitos alheios e o perdão de todas as ofensas. Entre a verdadeira caridade como Jesus a entendia, a compreendia. Então, a soma das virtudes, o bom alimento do Espírito. Levamos em todas as reencarnações e o seu efeito é duradouro. O seu efeito é duradouro. O seu efeito é imperecível. Ele é para sempre. Diferente do efeito de drogas
de vícios materiais orgânicos. E como o Espiritismo também é ciência, vamos falar de ciência. Em seu tripé de apoio, onde se retira um, a doutrina cai, um dos alicerces é a ciência. Então vamos falar um pouquinho só. Os vícios, eles são, sem dúvida alguma, a maior chaga moral da humanidade nos tempos atuais. Segundo o neurocientista Stephen Klein, em seu livro A Fórmula da Felicidade, quando enveredamos na obtenção dos prazeres grosseiros, a área cerebral estimulada é exatamente a mesma área, porém com larga produção de serotonina e dopamina, que nos dão uma sensação transitória de prazer. Ou seja, tanto o vício quanto o vício utilizado orgânico, quando você faz uma virtude, um trabalho no bem, a área cerebral estimulada e o que gera em dopamina e serotonina, elas causam. Mas qual que é a diferença? Da transição, da ser transitória. Que isso quer dizer o quê? Qual que é a má notícia? A má notícia é que imediatamente após os hormônios, contra-regula. Ele vai lá, são liberados, dando-nos uma sensação de mal-estar e indisposição. Então, quando você está num vício orgânico, utilizado por uma bebida, por um entorpecente, ele vai depois ser combatido. Esses hormônios contrarreguladores vão lá, são liberados no nosso corpo, e logo em seguida nos dá uma sensação de mal-estar e indisposição, que é o que a gente chama no vício, que é uma onda, que é a crista da onda, quando você está no êxtase do efeito da droga. Quando você cai, você está na baixa, que é a depressão da onda. Aí, quando ele está na depressão da onda, ele está na abstinência. Quando ele entra na abstinência, ele requer o quê? Outra dosagem. Outra dosagem, ele sobe para ficar na crista da onda. Aí vem os hormônios contrarreguladores, pega ele da crista e manda ele para baixo. E assim vai esse círculo vicioso, causando isso. Mas quando você utiliza das virtudes e do bem, o que acontece? Você fica só na crista da onda, porque ele é imperecível. É um vício, é uma virtude que fica no espírito e não se perde mais. Então você está sempre numa sensação de alegria, de prazer, de saúde, de resistência. Bom, visto isso, vamos pegar uma das consequências de um vício, de uma mazela. Nós vimos lá atrás o quê? Nós vimos lá atrás, vamos colocar aqui algumas que nos geram raiva, cólera. Por exemplo, ciúme pode gerar raiva. Às vezes a inveja também pode gerar raiva. A maledicência pode gerar raiva. Deixa eu ver o que? Vingança. A vingança gera raiva, que é a cólera, né? A impaciência, a intolerância. Tudo isso gera o quê? A raiva, que é a cólera, que é um vício. Então a raiva, a cólera, é uma consequência que veio de uma mazela. Agora vamos falar de uma, porque se fosse falar de todas, nós ficaríamos aqui dias falando. Quando você está com essa consequência da raiva e você reprime, que é a repressão da raiva, quando você tem a repressão, porque uma coisa é você reprimir, a outra é você expressá-la.
Então vamos ver as duas, as consequências em nosso corpo, no indivíduo encarnado. Quando você reprime a raiva, o que pode te dar? Dor de cabeça, dor nas vista, nas pernas, nos ombros, falta de energia, exaustão, falta de energia sexual. Quando você reprime em você, engoli 2 sapos. Reprime essa raiva, lhe causa isso. O que mais? Gota. Fibromialgia, aquela dor que ninguém sabe por quê, então como ninguém sabe por quê, chama fibromialgia. Câncer. A gente nem sabe porque está engolindo um boi inteiro. Câncer. Doenças da pele. Doenças da pele, raiva reprimida. E aí o mais comum de todos, né? Que nós todos temos, né? Problemas digestivos. Faz um brinde aí aos problemas digestivos. Isso tudo é quando você reprime a raiva. Então eu quero expressar essa raiva. Quero quebrar tudo. Tudo bem. Você vai expressar a raiva, que veio de uma mazela, de um vício moral. O que vai acontecer? Hipertensão. Também dores de cabeça. Também problemas digestivos. Dores abdominais. Insônia. Ansiedade. Depressão. Infarto. E compulsões. Compulsões de vários tipos. Pois é. Está vendo o problema que um vício orgânico, aliás, um vício moral pode causar? E deste vício, ele pode resultar num vício orgânico, material, porque é consequência. Bom, então como nós estamos fazendo uma palestra dentro do espiritismo, e muitos, às vezes, são trabalhadores espíritas, e alguns trabalhadores mediúnicos, aí vem só uma observação. A interferência no trabalho mediúnico. Existe interferência no trabalho mediúnico? O encarnado, olha só, o encarnado, ele reflete no ambiente e no próximo as qualidades fluídicas do seu alimento espiritual e orgânico, assim como seus vícios e virtudes. Então ele vai refletir. Exemplos: álcool, fumo, remédios controlados, alimentos que geram toxinas, organicamente falando. E é claro, os vícios morais que nós falamos aqui agora. Isso tudo reflete no trabalho espírita, sendo mediúnico ou não, do passe, etc. Bom, vista essa parte, vamos entender outras coisas. A diferença básica entre os prazeres materiais e espirituais, certo? É que os primeiros, que é o material, são transitórios e imediatamente sucedidos pela dor, levando-nos lentamente à desencarnação prematura, que é o suicídio indireto, inconsciente. Os segundos, né, que são, vamos dizer, os espirituais, embora mais sutis, têm maior durabilidade, nenhuma dor, pois tudo que se refere ao espírito se eterniza e vivifica por si, pela vinculação intrínseca à fonte de tudo, Deus. E aí vem a questão da reparação. Um antagonismo na hora de uma reparação. Porque nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Em tais casos, a reparação se opera, aí vem uma reparação de um mal, de um vício que nós temos. Ela se opera fazendo-se o que se deveria fazer e não foi feito. Cumprindo os deveres desprezados as missões não executadas,
praticando o bem em compensação ao mal praticado. Exemplo: tornando-se humilde se foi orgulhoso, amável se foi austero, caridoso se foi egoísta, benevolente se foi perverso, laborioso se foi ocioso, útil se foi inútil, moderado se foi dissoluto, exemplar se foi mau. É assim que o espírito progride, aproveitando-se do próprio passado. Nós teremos que fazer esse vídeo em 2 etapas, porque a forma de filmar não comporta o vídeo. Então, aqui nós finalizamos a primeira parte para irmos para agora a segunda final. Bom, essa é a segunda parte da palestra Vícios para o Grupo Espírita da Prece. Então, dando início, né, nós falamos aqui do antagonismo na reparação, vamos dar agora sequência ao tema para podermos caminhar ao final. Vigiemos e oremos. Os mais terríveis vícios decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de manchar o lago, procede do seu próprio seio. Jesus não apenas conhece as atuais fraquezas, mas ele também conhece o enorme potencial que cada um possui neste mundo. Então os vícios estão lá no fundo sombrio da nossa personalidade, da nossa individualidade. E às vezes quando remexemos naquilo, aquilo vem e turva a água. E a boa semente? A boa semente está em nós. Em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo, a paciência, a fé e a humildade. Todas as virtudes estão em nosso íntimo. Somos filhos de Deus. Todas estão em nosso íntimo, necessitando de exercício. Valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Algumas dicas que já vamos repassando de como evitar. Se em nós ainda há o que amadurecer, não te proponhas, então, a atravessar o mundo sem as mazelas, sem os vícios. Por quê? Elas nascem contigo, elas nascem conosco, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, alimentam-se de nós. Quando não os combatemos dedicadamente, igual um lavrador, sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair as boas sementes. Ele precisa extrair as boas sementes. Então, para a gente poder dedicar, é igual o lavrador ali. Bom, a gente pode fazer algumas coisas, né? Tipo o estudo, que é o autoaprimoramento, as palestras, os bons ares, os bons locais, os teus hábitos, e etc, etc, etc. Bom, o amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito, nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros. Mas também, nem por isso, ele deixa de nos estender as mãos. Ele sabe o que nós temos. O amigo divino sabe o potencial que existe em nós. Por isso, ele nunca cessa de estender as mãos. E por isso que nos ensinou o vigiai e orai, para não cair.
E fica uma dica. Certo uma coisa, certo, de que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Tendo isso em mente, a gente consegue fazer coisas grandes. E essa mudança, ela engloba toda a casa mental. Ela engloba toda a casa mental. Exemplo, mudança de maus hábitos, mudança de vícios gerais. Outro, mudança de conceitos, mudança de vibração. Estou aqui, muda para cá. Mudança de atitudes negativas. Pensamentos também. Isso quer dizer o quê? É a mudança do homem velho para o homem novo. Isso vai acontecendo o quê? Com o despertar, os esforços empregados para domar as más inclinações, as nossas más tendências, os nossos vícios, mazelas. Nota-se o quê? Qual que é a consequência? Alguém resolvido a renunciar aos próprios defeitos, ou seja, vícios, e anulá-los a golpes imenso de esforço, para esposar a cruz redentora, que o identificará com o Mestre Jesus. Isso é uma questão de sintonia. É aonde você quer estar sintonizado. Bom, nós temos uma matriz de saúde espiritual. Essa matriz da onde tudo emerge, que é os pensamentos e sentimentos. Através disso é que vai gerar substâncias de saúde espiritual. Bom, aí vem aquele que acha que o que ele está fazendo, que o trabalho que ele faz é o suficiente. O trabalho é aquele trabalho, vamos dizer, laboral, aquele trabalho que o olho da carne está vendo, que o olho dos outros estão vendo. Aí vem uma tristeza, que apesar de benéficas, né, de ter a sua utilidade, de benéficas, não são as nossas obras beneméritas, as atividades do bem, que irá definir a nossa posição evolutiva, o nosso grau de vício, de vicissitude, de mazela. Não são. Mas as atividades, ai, agora dói. Mas as atividades que eu possa ter como testemunha a minha própria consciência. Não é o que os outros estão vendo, ou o que eu quero que os outros vejam, ou o que eu quero me aparentar, mas o que eu sou realmente em mim. A minha própria consciência me julgando. A minha vida íntima vai dizer em que posição eu estou, e não aquilo que eu faço. Quantas palestras eu faço, quantos passes eu faço, quantos espíritos psicografei, psicofonei, falei, ou quantos espíritos eu dialoguei. Não. A minha vida íntima vai dizer em que posição eu estou. É como se tivesse sempre uma câmera igual a essa filmando. E depois eu vou ver o que eu realmente fiz. Quem eu realmente sou. Não para os outros, mas para mim. Ali está o exercício de um vício. Assim como ali está o exercício de uma virtude. E não naquilo que se mostra. Eu agradeço a presença de vocês neste segundo vídeo e vou pedir agora a compreensão para poder mostrar as fotos, a qual estarei invertendo a câmera para poder explicar um pouco sobre o que nós falamos. Vamos lá, isso aqui vai explicar agora
após a palestra, após essa nossa conversa, essa imagem vai mostrar onde nós temos o P, o R e o A. O P, a potência do espírito. O R, a resistência às más inclinações. E o A, o apoio. Essa é uma forma, uma parte simbólica para entendermos. Onde o P, que é a potência do espírito, que somos nós aqui, que é a vontade, a força propulsora, vai usar contra o vício. Está aqui que é uma resistência, é um problema, é uma mazela. Ele vai utilizar o quê? Um apoio. E este apoio o quê? O Evangelho de Jesus, na luz dos ensinamentos dos Espíritos e Kardec. Então, quando você utiliza a sua vontade, a sua força, e tem esse ponto de apoio, você vence o seu vício, o peso, essa pedra. Vamos entender agora a visão espiritual dos vícios. Alguns vícios morais, orgulho, egoísmo, maledicência, vingança, apego ao poder, inveja, vaidade exacerbada, ciúmes, avareza, rancor, agressividade, intolerância, impaciência, ociosidade e negligência. O que vai acontecer na visão espiritual dos vícios, no caso dos vícios morais? Geração de fluidos densos. A palavra está errada, não é energia, são fluidos densos. E o aumento da densidade perispiritual. A densidade do perispírito aumenta. E causa o quê? Danos a si e ao próximo. Resultado disso tudo, você vai, após o desencarne, vai para uma região não muito agradável. E para finalizar, como que é agora a visão espiritual dos vícios orgânicos, vícios físicos? Vamos lá. Glutonia, tabagismo, alcoolismo, toxicomania, é qualquer tipo de tóxico, e sexolatria. Então vamos ver que tirando a sexolatria, os outros todos vão te levar a um quê? A uma eterização, ou seja, vai estar impregnado da substância utilizada no perispírito. Ou seja, essa substância vai eterizar em seu perispírito. Já a sexolatria vai acontecer o quê? Uma liberação de energia vital. Então vamos lá. Se teve eterização da substância no perispírito, vai acontecer o quê? Há consequências para o encarnado? Intoxicação e degradação do perispírito. E absorção pelos espíritos, os espíritos vampiros, que vão querer absorver da pessoa o que ele utilizou aqui, né? E se fosse na parte da sexolatria, que é a liberação de energia vital, o que vai acontecer? Perda de tônus vital e também absorção pelos espíritos, aonde isso vai resultar aonde? Em parasitose, indução ao vício. Então, visto isso, meus irmãos, essa é a dica. Essa é a dica do estudo de hoje, a qual eu agradeço imensamente a presença de todos. Vou fazer um giro aqui rápido para poder estar filmando e agradecendo a participação nessas etapas do vídeo e que nós possamos agora fazer uma breve oração final, levando os ensinamentos desta noite, levando essas vibrações àqueles que mais necessitam, àqueles que estão precisando desse esforço, desse lenitivo, deste impulso, tanto nos vícios espirituais, quanto nos vícios orgânicos. Que Jesus e os teus benfeitores possam levar a cada ser deste planeta este auxílio, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado e até a próxima.